Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de fazer vídeo pé da vida, vídeo reclamando, enfim, vídeo que um monte de gente gosta, né, de me ver aqui xingando, reclamando, e tem gente que não liga, né? Mas, enfim, não tem muito o que fazer. Primeira coisa, né, o vídeo não é sobre isso, mas eu vou fazer a introdução do vídeo com essa notícia, porque é uma notícia lamentável. E, enfim, deixa eu ler aqui a chamada. O lutador de MMA Adriano Mamute é assassinado com tiro e facadas em Belém. Ele foi assassinado dentro da própria casa, na frente da esposa e na frente do filho. Enfim, é lamentável ter que falar de uma coisa dessa. Os caras entraram lá e simplesmente deram um tiro no rosto dele e ele não morreu, e voltaram lá e deram facadas nele até ter certeza de que ele tinha morrido, e no fim só levaram, acho que, o celular da esposa dele. Então não dá para saber exatamente o porquê dessa morte, né? Na notícia falaram que ele não era usuário de drogas, não tinha recebido nenhuma ameaça de morte. Enfim, é mais um dos crimes que acontece aqui nessa... Tem que tomar cuidado para não falar muita besteira. Nesse país que infelizmente não tem segurança alguma, né? Fora a impunidade aí, vide a questão toda que envolve o ex-presidente Lula, que acontece amanhã. Enfim, eu não quero entrar em política, não quero falar sobre política, nada disso. Eu simplesmente queria trazer essa notícia, já que o canal é de MMA e aconteceu essa tragédia com um atleta. Eu quis simplesmente trazer então e deixar aqui o meu apoio, minha força para a família do Adriano Mamute. Eu sei que é muito difícil, né, ter essa calma, enfim, de passar por uma situação ruim dessas, mas não tem muito o que se fazer, já que aconteceu e passou, né? Então fica aqui a minha indignação com a violência, né? Isso aconteceu lá em Belém, mas a violência está na porcaria desse país inteiro, né, que todo mundo fala quando quer se eleger e ninguém faz porra nenhuma. E eu não vou censurar merda nenhuma de palavrão que eu falar aqui, porque eu tenho o direito de expressar a minha opinião e a minha indignação. E como eu disse, eu vou tentar não entrar no assunto da política em si. É uma reclamação simples quanto à segurança pública, inclusive de uma pessoa aqui que já foi assaltada mais de uma vez, inclusive, com assalto à mão armada. Então, eu acho que eu também tenho um pouco de experiência, de indignação para falar sobre essa merda toda. Enfim, vamos para o segundo assunto, que é um assunto também que... Eu juntei os dois, né? Dois assuntos que acabam com a minha paciência. Mas, enfim. O segundo assunto, tem que rir para não chorar, né? O segundo assunto é sobre a confirmação da luta entre aquele otário babaca sem noção do Colby Covington, aquele americano idiota, contra o Rafael dos Anjos. E essa luta foi confirmada para o UFC Rio. Eu fiz um vídeo falando quando surgiu o rumor desse casamento, dessa luta. Eu reclamei bastante, falei que era um absurdo. Primeiro, o UFC não ter feito nada quando esse cara falou um monte de merda do Brasil. E inclusive alertei, né, sobre o risco de casar essa luta no UFC Rio. Afinal de contas, a gente já viu o que aconteceu no UFC São Paulo, quando ele falou um monte de besteira e que o pessoal perdeu a paciência e tacou coisa nele, etc. Mas o UFC confirmou essa luta, então assim, cagaram pro que o cara fez e falou do país e não estão nem aí com a segurança do próprio atleta, com a segurança do próprio funcionário. Afinal de contas, quem garante que não vai ter um sem noção, um cara que mais esquentado lá dentro, que não vai xingar, que não vai fazer alguma coisa? Ou quem garante que o Colby Covington não vai falar besteira ganhando ou perdendo a luta, não vai falar besteira durante a entrevista da forma como ele falou no UFC São Paulo? Então, mais uma vez, quem garante a segurança desse cara aqui no Brasil? Na minha opinião, como eu já disse no outro vídeo, é totalmente desnecessário colocar esse cara para lutar aqui no Brasil, né? E aí tem o agravante, que é uma disputa de cinturão interino, ainda por cima da categoria meio médio, ou seja, corre o risco dele vencer. E tem o pequeno detalhe que o adversário dele é um brasileiro, né? Que é o Rafael dos Anjos. Tem esse pequeno detalhe que ele pode simplesmente se consagrar campeão interino da categoria no país no qual ele já falou um monte de besteira, e aí com certeza ele vai falar mais um caminhão de merda lá durante a entrevista. Então assim, pedir para dar merda, né? Como diria Capitão Nascimento, vai dar merda, né? Então, eu acho lamentável, eu acho que é uma postura extremamente mesquinha, ridícula do UFC. Então, como eu já disse aqui inúmeras vezes também, eu não sou pago por ninguém e mesmo que fosse, ninguém que me patrocine no futuro ou em qualquer momento que seja, nunca vai ditar o que eu falo ou não nesse canal. Esse canal
cresceu, inclusive, acredito eu, graças à sinceridade na qual eu dou aqui a minha opinião. Então, eu nunca vou me vender para ninguém. Então, deixo claro desde já, qualquer patrocínio, publicidade, qualquer coisa que tiver aqui, nunca vai afetar o conteúdo desse canal. Então, eu acho lamentável, eu acho ridícula essa atitude de casar essa luta aqui em território nacional, em território brasileiro. Então, eu acho que o UFC tem que ter pelo menos a consciência de que ele é responsável pela segurança não só dos atletas que são funcionários deles, como também do pessoal que vai estar lá dentro do evento deles. Então, eu acho que se rolar qualquer tipo de confusão, qualquer tipo de agressão ou qualquer outra coisa, qualquer coisa que saia do controle, o UFC tem que ter consciência de que ele é responsável. Eles simplesmente não fizeram nada quando o cara falou um monte de besteira, não teve uma punição, enquanto outros lutadores fizeram muito menos e tiveram punições muito maiores, né? Só para deixar claro, e agora estão fazendo esse tipo de coisa. Então, eles têm que ter essa consciência de que eles são totais responsáveis por qualquer tipo de coisa que aconteça lá no UFC Rio. Eu ainda não tenho certeza se eu vou ou não, porque além do card não estar tão grande quanto deveria, na minha opinião, né? Apesar de ter disputa cinturão, ser um UFC numerado, para mim o card não está lá aquelas coisas e ainda o ingresso é caro pra cacete. Vamos aproveitar que o vídeo não está censurando palavrão. Os ingressos estão com valores absurdos. O valor de arquibancada é um absurdo. Então, eu não tenho certeza se eu estarei lá ou não. E no UFC São Paulo também, quem acompanha aqui o canal, quem é fiel ao canal, viu que quando eu fui no UFC São Paulo também fiz um vídeo reclamando bastante da organização, que foi uma piada a organização. Na hora de ir embora, a gente ficou mais de 1 hora lá parado no negócio, não conseguia sair e teve que um cara, que se não me engano era delegado, teve que sair empurrando o cara que estava lá na porta pra gente poder sair do lugar, porque a gente teve que sair pela saída de emergência. Enfim, toda a estrutura do evento foi uma porcaria, principalmente na hora de ir embora. Fora a comida, que é sempre muito cara e também é horrível. Enfim, essa é toda a minha opinião. Então, sobre os dois assuntos, né? Primeiro sobre o assassinato aí do lutador Adriano Mamute, que foi lamentável, e o segundo sobre esse casamento dessa luta. Como eu disse, eu não sou contra o casamento da luta em si, eu inclusive acho que ele deveria acontecer e deveriam ser esses dois atletas, não deveria ser o Stephen Thompson, que está em primeiro no ranking, mas eu acho que essa luta deveria acontecer em qualquer outro lugar do mundo que não fosse aqui no Brasil, lugar o qual o Colby Covington fez questão de xingar o povo inteiro, de xingar a nação como um todo e fazer toda a palhaçada que ele fez. Enfim, deixem aí nos comentários se vocês concordam comigo ou se vocês acham que eu simplesmente estou falando um monte de besteira indignado à toa, né? Se vocês concordam que a luta tem que ser mesmo no Brasil, ou se vocês concordam que a segurança aqui no país, né? Falando aí do primeiro assunto, que a segurança está ótima, que não precisa mudar nada, enfim. Se alguém não concorda comigo, pode deixar aí nos comentários, não tem problema algum, desde que haja respeito, pelo menos, quando for expor a sua opinião. Afinal de contas, tem algumas pessoas que também têm dificuldade em respeitar as outras, né? Então, não sigam o exemplo do Colby Covington. Vamos ser civilizados. Apesar de eu ter sido bastante ríspido aqui nas minhas opiniões, vamos tentar ser civilizados. Afinal de contas, eu não critiquei as pessoas em si, critiquei apenas o evento, a instituição, no caso do UFC, e aqui, no caso da violência, critiquei a porcaria da gestão da segurança pública, dessa merda desse país, que eu fico cada vez mais indignado. Enfim, então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, né, apesar de eu só falar um monte de coisa aqui indignado, se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aí embaixo, deixa nos comentários o que vocês acham a respeito dos dois assuntos e se inscreva no canal quem não tiver inscrito, ativa o sininho principalmente para receber as notificações dos vídeos novos, senão você não vai receber notificação e vai ficar sem assistir o conteúdo aqui do canal, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!